A verdade que todos sabem, poucos veem. Quem planta vento, colhe tempestade. Há frases que atravessam séculos porque contêm em poucas palavras verdades densas como raízes. Esta é uma delas. Tornou-se tão comum que muitos já não ouvem seu eco profundo. Parece tão óbvia que nos esquecemos de sua literalidade até o dia em que a vida nos entrega a tempestade e percebemos, muitas vezes tarde demais, somos todos agricultores. Você está semeando agora, enquanto lê estas linhas. Com cada pensamento que acolhe, cada palavra que pronuncia, cada escolha que faz, cada omissão que justifica. Sua vida atual não é produto do acaso, mas da colheita de sementes que você mesmo enterrou no solo do tempo, consciente ou inconscientemente. Talvez você esteja colhendo solidão que não compreende, repetições que cansaram, perdas que parecem cruéis. E se eu lhe dissesse que a causa não está no destino, mas na semente? Não falo de um Deus punitivo, mas de um princípio operante, tão real quanto a gravidade. Assim como ninguém nega a queda ao saltar de um prédio, ninguém escapa da colheita de suas próprias sementes. Mas aqui está a boa notícia que transforma tudo. Se você pode colher tempestade, pode colher paz. Se plantou vento, pode plantar raízes. A mesma lei que traz a consequência, traz a liberdade de semear de novo. A arquitetura invisível da realidade. Foi nas Escrituras que encontrei não apenas o conceito, mas a engenharia detalhada desta lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da Galácia, não oferece filosofia, ele revela mecânica. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis. É o alerta contra a ilusão mais cara. Achar que podemos viver de qualquer jeito sem colher o fruto correspondente. Escarnecer aqui é tratar como brincadeira o que é sério. É como zombar da gravidade pulando de um penhasco. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Eis o núcleo da lei. Sem exceções, sem atalhos, sem azar. A colheita é proporcional, colhe-se na medida que se planta. Específica, colhe-se a natureza do que se planta. Inevitável, colhe-se quando a semente amadurece. As duas sementes fundamentais, a escolha que define tudo. Paulo então especifica, só existem dois tipos de semente. Tudo o que você planta se enquadra em uma destas categorias. Primeira semente, o que semeia na sua carne, o que realmente significa. Semear na carne não é apenas pecar. É viver a partir do ego não redimido. É ser governado por paixões desordenadas, medos inconscientes, reações emocionais não curadas, necessidade de controle, desejos imediatistas, a postura de quem reage em vez de responder, escolhe o alívio rápido em vez da verdade, obedece às emoções em vez da consciência, a colheita inevitável. Corrupção. Paulo é cirúrgico, não é punição, é corrupção. A palavra carrega o sentido de deterioração progressiva, apodrecimento interno, perda de vitalidade, decadência do que tinha potencial. Não é Deus castigando, é a semente manifestando sua natureza. Quem planta desordem, colhe desordem. Quem planta da carne, colhe o que apenas a carne pode produzir. Exemplos práticos. Semeia ódio, colhe isolamento e conflitos recorrentes. Semeia preguiça, colhe estagnação e frustração crônica. Semeia medo, colhe mais medo e paralisia. Semeia ganância, colhe insatisfação e solidão. A carne promete vida rápida, mas entrega morte lenta. Oferece controle, mas gera escravidão. O ímpio recebe salário enganoso, mas quem semeia a justiça recebe recompensa verdadeira. Provérbios capítulo 11, versículo 18. A história de Davi e Batseba. Quando a colheita chega. Agora, vejamos essa lei funcionando na vida real.
Não existe exemplo mais dramático e revelador nas Escrituras do que a história do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que plantou sementes terríveis e colheu uma tempestade que destruiu sua família. Tudo começa em 2 Samuel, capítulo 11. Era a primavera, a época em que os reis saíam para a guerra. O exército de Israel estava sitiando a cidade de Rabá, dos Amonitas. Mas Davi, o rei, ficou em Jerusalém. Esse foi o primeiro erro, estar onde não deveria estar. Numa tarde, Davi levantou-se do seu leito e foi passear no terraço do palácio. Lá de cima, ele viu uma mulher se banhando. A Bíblia diz que ela era muito bonita. Davi mandou alguém perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Aqui já havia 3 alertas que Davi ignorou. Primeiro, ela era casada. Segundo, o marido dela era Urias, um dos seus guerreiros mais leais, parte da guarda pessoal do rei. Terceiro, Urias estava na guerra lutando por Davi naquele exato momento, mas Davi não resistiu ao desejo imediato. Mandou mensageiros buscá-la. Ela foi até o palácio. Davi deitou-se com ela, e ela se purificou da sua imundícia e voltou para casa. Essa foi a primeira semente. Adultério. Algum tempo depois, Batseba mandou um recado ao rei: estou grávida. O pânico tomou conta de Davi. Ele precisava esconder o pecado. Então começou uma espiral de engano que só pioraria. Davi mandou chamar Urias da linha de frente. Urias chegou ao palácio. Davi fingiu interesse pela guerra. Perguntou como estava o combate e depois disse: vá para casa e lave os pés. Era um eufemismo. Vá descansar. Vá dormir com sua mulher. Davi até mandou um presente de comida atrás dele. A ideia era simples. Urias dormiria com Batseba e pensaria que o filho era seu. Mas Urias não foi para casa. Ele dormiu na porta do palácio com os servos do rei. Quando Davi soube, perguntou: por que você não foi para casa? Urias respondeu com uma honra que condenava Davi. A arca de Deus, o exército de Israel e Judá estão em tendas. Meu comandante Joabe e os soldados estão acampados no campo aberto. Como eu iria para minha casa comer, beber e dormir com minha mulher? Por certo que não farei isso. Davi tentou de novo. No dia seguinte, embebedou Urias. Mas Urias, mesmo bêbado, não foi para casa. Dormiu novamente com os servos. A honra daquele soldado era inabalável. Agora Davi estava desesperado. O tempo passava. A gravidez de Batseba ficaria visível. Então ele tomou a decisão mais sombria de sua vida. Chamou Urias e deu a ele uma carta. E aqui está o detalhe mais chocante. Urias carregou nas próprias mãos a sentença de morte. Davi escreveu para Joabe, o comandante do exército. A carta dizia: ponham Urias na linha de frente onde a batalha é mais violenta. Depois recuem e deixem que ele seja ferido e morra. Urias, o soldado leal, o homem de honra, carregou sua própria sentença de morte até Joabe. Joabe obedeceu. Colocou Urias no local mais perigoso. Quando os soldados saíram da cidade para atacar, Urias foi atingido e morreu. Joabe mandou um mensageiro contar a Davi. O mensageiro disse: os soldados inimigos saíram contra nós. Alguns dos servos do rei caíram. Morreu também Urias, o heteu. Davi respondeu com frieza: diga a Joabe que não se preocupe. A espada devora um e depois outro. Davi então tomou Batseba como sua mulher. Ela se tornou rainha. O filho nasceria em breve. Parecia que tudo estava resolvido. O rei havia escapado. O plano perfeito. Ninguém sabia, ou pelo menos era o que Davi pensava. Mas aí vem o capítulo 12. O Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Deus viu cada semente, cada escolha, cada carta, cada morte. E a colheita estava a caminho. Natã chegou ao palácio e contou uma parábola. Numa cidade havia 2 homens. Um era rico, com muitas ovelhas. O outro era pobre, com apenas uma ovelhinha que ele criava como filha. Um dia, o rico recebeu um viajante e, em vez de sacrificar uma de suas próprias ovelhas, pegou a ovelhinha do pobre e a preparou para o hóspede. Davi ficou furioso.
Sua consciência de rei se levantou. Ele disse: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Ele pagará 4 vezes mais pelo que fez, pois não teve compaixão. Então Natã olhou nos olhos de Davi e disse as palavras mais devastadoras que um profeta já disse a um rei: Tu és esse homem. Natã continuou: Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Você matou Urias, o heteu, a espada, e tomou sua mulher. Agora, a espada nunca se apartará da sua casa. Farei levantar o mal contra você da sua própria casa. Tomarei suas mulheres na sua frente e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do sol. O que você fez em segredo, eu farei acontecer em público. Davi finalmente acordou. Sua única resposta foi: pequei contra o Senhor. E Natã disse: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque você fez os inimigos do Senhor blasfemarem, o filho que nasceu de você certamente morrerá. E a colheita começou. Davi plantou adultério e morte. Colheu adultério e morte em sua própria família. O filho de Davi com Batseba ficou doente. Davi jejuou, chorou, se prostrou no chão por 7 dias. Mas no 7º dia a criança morreu. A semente havia amadurecido, mas não parou aí. A espada nunca se apartou da sua casa. O filho mais velho de Davi, Aminon, se apaixonou doentemente por sua meia-irmã Tamar. Ele a violentou. Depois a odiou ainda mais. Plantou luxúria e violência. Colheu a mesma coisa. 2 anos depois, Absalão, irmão de Tamar, planejou a vingança. Numa festa de tosquia de ovelhas, Absalão mandou matar Amnon. Davi perdeu 2 filhos, um violentador e um assassino, ambos frutos da mesma árvore. Absalão fugiu, depois voltou, conspirou contra o pai e roubou o coração de Israel. A revolta cresceu. Davi teve que fugir de Jerusalém, descalço e chorando. E então veio o momento mais doloroso da colheita. Absalão entrou em Jerusalém, montou um terraço no palácio e, na frente de todo Israel, deitou-se com as concubinas de seu pai. A mesma cena do terraço, a mesma humilhação pública. A colheita foi específica, terraço por terraço, pecado por pecado. Finalmente veio a batalha. Davi ordenou que poupassem Absalão, mas Joabe não poupou. Absalão ficou preso pelos cabelos num carvalho, e Joabe o matou com 3 lanças no coração. Davi chorou: meu filho Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido no seu lugar. Davi experimentou na própria pele a verdade. Quem planta vento, colhe tempestade. Mas a mesma lei que trouxe juízo, trouxe também restauração. Davi se arrependeu genuinamente. O Salmo 51 é a prova desse arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Deus perdoou Davi. A graça o alcançou. Mas o perdão não anulou a colheita. Davi ainda colheu o que plantou. No entanto, depois do arrependimento, Davi voltou a semear no espírito. Escreveu salmos. Pastoreou o povo com justiça, preparou tudo para o templo. E Deus lhe deu um novo filho com Batseba, Salomão. Esse filho recebeu sabedoria, riqueza e paz. Davi colheu também restauração. A lição é clara: a lei da semeadura não é vingança divina. É um princípio. Você pode ser perdoado, mas ainda assim vai colher. A boa notícia é que você pode começar a semear de novo. Hoje, agora. Segunda semente: o que semeia no espírito. A agricultura consciente, semear no espírito, é plantar a partir da natureza renovada. É permitir que a vida de Deus em você governe. Pensamentos, emoções, decisões, atitudes. É escolher responder a partir da verdade, não das feridas. Da consciência, não da reação. Da identidade espiritual, não do ego. Os frutos que são sementes, Paulo torna isso tangível através dos frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23.
Cada fruto é também uma semente poderosa, amor semeado, relacionamentos restaurados, paz semeada, estabilidade em meio ao caos, fidelidade semeada, confiança e credibilidade, domínio próprio semeado, liberdade verdadeira, a colheita, vida eterna que começa agora. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Vida eterna não é apenas depois da morte. É qualidade de existência divina que começa agora, na vida pessoal, crescimento e transformação, no trabalho, propósito e produtividade, nos relacionamentos, conexões saudáveis, nas finanças, segurança e prosperidade, na saúde, equilíbrio e integração. Mas espere e a graça. E o perdão, uma objeção justa surge aqui. Se a lei é tão implacável, onde fica a graça? O perdão não apaga as más sementes? Aqui está o equilíbrio crucial. O perdão divino remove a dívida das sementes passadas, mas não suspende a lei para as novas. A graça nos dá um novo campo, um coração renovado, não uma anulação da colheita. Aceitar isso é uma libertação. Se você plantou uma colheita ruim, pode plantar uma diferente. Semear é opcional, mas colher é obrigatório. Irresponsabilidade não é condenação, é poder. Tudo o que você acabou de ouvir faz parte de um livro. O título é Quem planta vento colhe tempestade. Semear é opcional, mas colher é obrigatório. A chave para dominar a lei da semeadura. Nele, a lei da semeadura é desdobrada em cada detalhe, com mais histórias, mais exemplos e um aprofundamento que um vídeo sozinho não pode alcançar. Se esta mensagem tocou o seu coração, procure o livro completo. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e levar esta mensagem para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. No próximo vídeo, vamos continuar desvendando os segredos da lei da semeadura e como aplicá-la no seu dia a dia. Deus abençoe você. Até lá!